Uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus, a graça e a paz, meus irmãos. Vocês são os valentes que enfrentaram o frio e vieram, né? Glória a Deus. O frio e a chuva, só os crentes de verdade que vêm. Que bênção a gente estar juntos aqui. Na parte da manhã nós tivemos um tempo precioso. E que bom que vocês estão aqui para aprendermos juntos sobre esse poderoso poder que habita em nós, que é o Espírito de Deus, que quer nos levar para uma vida abundante e plena. E muitas vezes isso não ocorre, mesmo a gente já caminhando na caminhada de fé, porque nós entulhamos os poços. O Senhor Jesus disse que aquele que bebesse da água que Ele tinha a oferecer, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E nada mais é o poder do Espírito Santo de Deus que transborda em nós, modifica a nossa vida e transborda para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes nós entulhamos os poços. É possível nós entristecermos e apagarmos o Espírito. E nós somos advertidos quanto a isso na palavra de Deus. E nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Então, aquiete o seu coração. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 1. Atos 1. E nós vamos ler os primeiros versículos aí de Atos, capítulo 1, até o verso 8. E depois nós vamos para o capítulo 2 de Atos. Eu vou usar a nova versão transformadora, que é a NVT. É uma linguagem bem acessível. Se estiver um pouquinho diferente da sua Bíblia, não fique bravo comigo. É para mais fácil compreensão. Se você não conseguir concatenar as duas traduções, fique com seus ouvidos atentos. Amém? A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está dizendo isso é Lucas. Lucas é que escreveu Atos. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Agora você vai comigo para o capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma.
Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos seus apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Bendito seja o Senhor. Quando eu olho para os discípulos, eu vejo a evidência de Cristo ressurreto e do poder do Espírito Santo.
Por quê? Porque no momento em que Jesus estava sendo entregue para ser moído pelas nossas transgressões, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Todos eles tiveram medo. Pedro, algumas horas antes, tinha dito a Jesus, mas de maneira nenhuma, eu vou te negar, de maneira nenhuma. Se for preciso, eu vou entregar a minha vida no seu lugar. E os outros discípulos, a gente às vezes põe tudo na conta de Pedro, mas no mesmo texto que descreve, em Marcos, diz assim: e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mas na hora H, na hora que veio aqueles soldados para prenderem Jesus, na hora que a coisa complicou para o lado deles, todos eles fugiram. Daí a pouco, no pátio do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus como Jesus havia dito. O que aconteceu com estes homens? Que as mulheres, quando foram levar a notícia que Jesus havia ressuscitado, estavam trancados dentro de casa, temendo quem seria o próximo, temendo que agora aqueles que mataram Jesus viessem atrás deles. O que transforma esses homens acovardados, amedrontados, vacilantes, em homens ousados, cheios do Espírito Santo e poder? Duas evidências claras para mim da ressurreição de Jesus. Eles não dariam o couro deles, o sangue deles, a vida deles, como todos eles derramaram, exceto João, em morte sacrificial, como a morte de Jesus. Nenhum deles teria sido martirizado como foram martirizados, se eles não tivessem visto o Cristo ressurreto e recebido o poder que veio do alto, como Jesus prometeu que viria. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que nós recebemos poder do Espírito Santo? Para vivermos uma vida reta diante de Deus e sermos testemunhas vivas de Cristo Jesus. Sermos uma evidência de que Jesus não é um conto da carochinha, de que Jesus não é uma narrativa humana muito bem construída ao longo dos séculos, de que Jesus não é uma fábula, mas que Jesus é uma pessoa real, que morreu, ressuscitou e vai voltar. E como que isso é evidenciado e é anunciado? Por uma vida no Espírito. Mas será que nós temos vivido essa vida no Espírito? Todos estes homens, depois que eles receberam, e você vê a evidência de Pedro, o cara mais covarde, o que negou Jesus, é o que próprio Jesus vai lá na Galileia, resgata Pedro. Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É o mesmo Pedro que diante do Pentecoste se ergue e anuncia as boas novas do Evangelho e cita as Escrituras Sagradas. Não se esqueça, Pedro era um pescador. Pedro não era um cara que estava sentado como Paulo aos pés de Gamaliel, sendo instruído na lei. Ele tinha um certo conhecimento da lei, ele tinha o conhecimento da promessa de um Messias, mas ele não era um estudioso. Ele era um pescador. E pelos que os estudiosos dizem, todos os discípulos de Jesus provavelmente tinham por volta de 20 anos de idade. Que ousadia é essa de um pescador da Galileia? Gente, quando é chamado Jesus de Galileu, Galileu era um termo pejorativo. Hoje a gente canta Galileu, estou dando animadinho, mas Galileu, quando o povo fala Galileu, é aquela gentalha, aquela escória. Um Galileu. E aqui, como no texto, foi dito, como assim? Eles não são galileus? Galileu, aquele povo misturado, aquele povo de pouca instrução. Não era um povo polido, não era um povo rico, não era um povo de muito conhecimento. Mas Deus, em sua infinita graça e bondade, misericórdia, Ele até hoje escolhe as coisas que não são. Deus não se impressiona com os poderes humanos, com os talentos humanos, com as capacidades humanas. Deus tem prazer de encontrar um vaso de barro, para que a evidência do poder seja de Deus, para que todos saibam. Não acredito. A Helena, é a Helena mesmo que Deus está usando?
Aquela menina que foi molestada sexualmente na infância inteira. Aquela menina que tinha uma imagem totalmente distorcida de si mesma. Uma menina que se sentia rejeitada, que se sentia incapaz, que se olhava como uma pessoa burra, incapacitada intelectualmente. É a Helena mesmo. A Helena, filho do GG e da Helena, que trabalham de sol a sol para dar o básico para os filhos. A Helena que não tem nenhum amigo influente, nenhum ascendente sacerdotal. A Helena. A Helena que tinha um coração cheio de inveja. É a Helena mesmo. A Helena irada. É a Helena. A excelência do poder é de Deus. E o poder é do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, Deus quer levantar você. Deus quer levantar você no poder do Espírito. E usar você. Às vezes a gente pensa que a maneira de Deus nos usar, do Espírito Santo nos dirigir, é à frente de uma congregação, ou é desenvolvendo algum dom na casa do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus quer usar pessoas onde elas estão. E a gente acredita que só com o microfone na mão, ou cantando no louvor, ou é assim que Deus vai nos usar. Não, Deus quer te usar na universidade onde você estuda. Deus quer te usar na casa de família onde você trabalha. Deus quer te usar dirigindo uma empresa. Deus quer te usar no seu consultório. Deus precisa de ministros de mercado, gente que brilhe a sua luz onde elas estão plantadas. E a gente fica empurrando para o pastor a responsabilidade. Não, pastor, seja pastor. Não, seja igreja. Seja igreja. A igreja não é um lugar que a gente frequenta. A igreja é quem nós somos. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos a mão de Cristo, os pés de Cristo, o coração pulsante de Cristo, o abraço de Cristo. Será que nós somos mesmo o corpo de Cristo? Ou apenas frequentadores de uma igreja? Onde a gente vem e consome a igreja como se a igreja fosse um supermercado. A palavra de hoje foi uma bênção. E você sai pela porta e vai vivendo a sua vida de medíocre e autocentrada. Jesus disse muito claro, vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para quê? Para serem minhas testemunhas, para anunciarem o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo tantas coisas difíceis na nossa nação, e o primeiro desejo que nos vem é o desejo escapista de que Jesus venha para nos tirar da bagaça. Esse é um desejo tão autocentrado e tão egoísta. Enquanto tantas pessoas estão indo para o inferno. E eu confesso meu pecado diante de vocês. Muitas vezes eu faço oração, Jesus, volta logo, com a motivação errada. Muitas vezes eu me deparo com uma notícia de injustiça, uma tragédia, um irmão preso injustamente, sem julgamento. E eu falo, meu Deus, manifesta a tua graça. Vem logo e conserta essa bagaça, Senhor. Põe ordem no negócio. Ou então quando é a oração da vingança, né? Vocês vão ver, Jesus Cristo vem aí. Deus não chamou a gente para fazer a oração da vingança. Deus nos chamou para anunciarmos a sua bondade, misericórdia, e para sermos a expressão prática da sua justiça na face da terra. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Não é para a gente ficar rodopiando no poder, nem falando em línguas. E eu creio no dom do Espírito, mas eu creio que eles existem e são distribuídos para nós sairmos e anunciarmos Jesus. Senão, é simplesmente uma catarse emocional coletiva. Quando nós recebemos o mover do Espírito, a manifestação do Espírito, o dom do Espírito, é para nós glorificarmos a Deus na nossa vida prática. É para a gente ser um funcionário diferente. Tem um tanto de gente que não quer empregar crente de jeito nenhum, porque crente é aquele que chega atrasado, crente é aquele que não bate o cartão, manda o amigo bater o cartão, crente é aquele que afana a caneta, o bloco e tudo que está sobrando na empresa. Gente, a gente não tropeça em montanha não, a gente tropeça em pedra pequena. Seja fiel nas pequenas coisas. Glorifique a Deus nas pequenas coisas. Seja crente de verdade nas pequenas coisas, na vida prática, na vida cotidiana. Seja servo, seja cheio de amor. É para isso que nós recebemos poder. Quando Jesus estava nos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele se cinge de uma toalha, ele se ajoelha, assume o lugar do menor na hierarquia dos servos e lava os pés imundos dos seus discípulos. E foi tão absurdo para Pedro, e Pedro fala assim, de jeito nenhum, Pedro aí de novo.
De jeito nenhum que você não vai lavar os meus pés. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Entenda o que eu estou querendo dizer. Quando ele se livra da toalha e ele se assenta, ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés uns dos outros, vai lá e faz o mesmo. E Jesus não estava mandando a gente ser literal. Deixa eu contextualizar você. O lava-pés era algo do visitante da casa, do anfitrião, para com seus visitantes, para trazer alívio. Eles andavam de sandálias por estradas poeirentas, para trazer refrigério, para trazer alívio, além, obviamente, porque as mesas eram baixas, além, obviamente, de produzir a limpeza. Porque os pés eram muito próximos à refeição, vamos dizer assim, as mesas eram baixas. Mas muito mais do que simplesmente um ato higiênico de purificação dos pés, era também um refrigério, um agrado. Por isso que quando Jesus está à mesa na casa de Simão, ou Levi, não sei, está comendo e a mulher entra para lavar os pés dele, ele fala assim, você está criticando ela por quê? Você não me deu ósculos, você não me deu um beijo quando eu cheguei, e era um hábito deles, saudar com um beijo. E ela não cansa de beijar meus pés. Você não me deu água para eu lavar os meus pés, você não providenciou refrigério para mim. Mas ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. Então era uma coisa da cultura deles, lavar os pés. E é tão interessante, na nossa cultura tão distorcida, que quando você vê alguém tendo o pé lavado, eu nunca vi um bispo, um apóstolo, um pastor lavando o pé do faxineiro da igreja. Foi exatamente isso que Jesus estava fazendo. Inclusive, ele lavou o pé de Judas, tá, gente? Hashtag fica a dica. O Senhor mandou a gente servir a todos. Não aos leais, não aos fiéis, não aos amigos do coração, meu chapa, meu brother, meu mano. Jesus mandou a gente servir a todos e Jesus já sabia que Satanás havia colocado no coração de Judas. No mesmo texto ele diz, vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Mas ele lavou os pés dos 12. Eu não achei nenhuma tradução da Bíblia que fala que ele lavou os pés de 11. No momento que ele vinha ser traído, ele fala assim, aqui vens, amigo. Ele chamou Judas de amigo, não foi para ser irônico. Ele chamou Judas de amigo porque ele estava dizendo claramente, o que você está fazendo não muda quem eu sou. E o Senhor mandou a gente amar o nosso próximo, amar. Como eu disse aqui de manhã, não é ter empatia, ou proximidade, ou afinidade. Amar é tomar a decisão de fazer o outro o que Deus fez por você. É tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Isso é amor. O que me machuca, eu não vou fazer com o outro. Porque se machuca a mim, machuca o outro também. Então eu não vou trair, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou roubar. Porque isso me machuca, isso me prejudica. E quando eu amo o outro, eu não faço essas coisas com ele. Isso é amor. Amor não é apenas uma tempestade sentimental. Amor é a firme decisão de fazer ao outro, seja ele quem for, o que Deus fez por mim. Ainda que ele seja um Judas. E é isso que o Espírito Santo nos empodera para viver. Ah, Helena, isso eu não dou conta não. Não dá conta quando você vive na sua própria carne. Não dá conta quando você é governado pela sua própria vontade. Aí a gente não dá conta mesmo não. A gente quer dar a voadora, fazer a oração da vingança, despachar, fazer aquela oração, o Senhor Deus salva, liberta e promove. Leva, tira esse piastro da face da terra. Arranca, Senhor, tu sabes quem. Mas o Senhor não nos chamou para fazer a oração da vingança, não, gente. O Senhor nos chamou para abençoar, para profetizar e para sermos resposta ao invés de ficar esperando por ela. É tão interessante, na vida na comunidade, é muito comum nós esperarmos que os pastores sejam os bambambãs da resolução de problemas. E graças a Deus pelos pastores, graças a Deus pela vida deles, pelo ensino e pelo chamado que Deus os deu. Mas você está lá, vou ilustrar aqui uma historinha, né? Você está lá, sentado lá no fundo, com a galera que está lá no fundo. Aí você vê uma pessoa entrando levemente suja, levemente acanhada, desconfiada, está pisando numa igreja pela primeira vez. Você bateu o olho, filmou e já entendeu.
Aí o povo está todo mundo na adoração, cantando, louvando, e você de olho no novato. Ele procura uma cadeira, ninguém está vendo ele, mas você está. Aí ele procura um lugar para sentar, meio acanhado, se dirige em relação a ela, em direção à cadeira, fica lá, assiste o culto inteiro, não abre a Bíblia, não canta. Visivelmente uma pessoa que está entrando na igreja pela primeira vez, e você está vendo tudo. O pastor prega, faz apelo, o cara chora, mas não vem à frente. E você está vendo tudo. Aí acaba o culto, ele vai embora. E você sai falando mal. Igreja hipócrita. O cara entrou na igreja, nem um diácono veio dar um lugar. Ninguém veio abraçar o cara e falar na hora do apelo, e falar, você quer ir lá na frente, eu vou com você. Que absurdo. Depois fala que é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Se você viu o problema e não se apresentou como solução, você é o problema. Não é o outro, não. Para de transferir responsabilidade. A gente percebe, a gente vê um lugar de necessidade e a gente lava as nossas mãos como Pilatos. Irmão, eu não tenho chamado para isso. Toma vergonha na sua cara, com todo carinho que eu te falo isso. Toma vergonha na sua cara. Porque você recebeu o poder do Espírito para ser resposta. A resposta que um dia você recebeu. O consolo que um dia você recebeu. Um dia alguém te acolheu, um dia alguém te abraçou, um dia alguém orou por você quando você veio à frente. Agora é a sua vez. Eu estava num avião e eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu sou ministra do Evangelho, não é quando eu estou com um microfone na mão, não. Eu sou ministra do Evangelho onde eu me apresento como solução de um problema. Onde eu sou ouvidos para alguém que precisa desabafar, onde eu sou o abraço para uma mãe desesperada, onde eu torno o lugar onde eu estou mais limpo, mais bonito, mais cheiroso, mais gostoso de estar. Entrei no avião, depois de um voo internacional longo, classe econômica. Que bagunça aquele avião. Não se iluda, tá, gente? Quem não anda de avião por aí, pensa assim que avião é só elite. Não, deixa eu contar um caso. O povo é sem educação demais. Entrei no banheiro, o banheiro estava imundo. Mas imundo mesmo, não estou sendo gentil, pensando assim, tinha uns papel higiênico pelo chão, umas gotas de água. Não, gente, o negócio estava do balacobaco. Não vou entrar em detalhes, vou privar vocês desse desagrado. Eu pensei comigo, vou entrar nesse banheiro. Eu não vivo pregando que você tem que ser a resposta. Por que eu vou esperar que o pessoal seja a resposta, o pessoal da limpeza seja a resposta? Não, eu estou aqui agora para ser a resposta. Usei o banheiro e dei uma faxina no banheiro. O banheiro ficou um brinco. Parecia que tinha acabado de levantar voo. Quando eu saí do banheiro, eu vinha saindo do banheiro, a dona já tinha uma moça esperando na porta. Ela foi entrando no banheiro. Quando ela entrou no banheiro, olha que banheiro limpinho. Eu peguei e virei para ela e falei assim, foi eu que limpei, mantém. Ela falou assim, você que limpou? Limpei. Ela, por que você fez isso? Porque eu sirvo a um Deus que me diz que onde eu entro eu tenho que ser sal e luz. Aí ela falou assim, é mesmo? Você é crente, né? Eu falei assim, sou. Nossa, que legal isso, que banheiro. Tinha até um perfuminho, eu joguei no banheiro. Que legal, beleza. Entrou, já estava mais para o final da viagem, já estava mais do meio da viagem. E voltei para o meu assento. Gente, quando eu estava na última hora de voo, eu tô cochilando, vem a pessoa. Eu acordei, era a mulher do banheiro. Oi, tudo bem? Aqui, eu fui lá no banheiro do outro lado, tá imundo. Eu peguei e virei para ela e falei, você estava imundo? Agora é a sua vez. Ela ficou meio sem graça e voltou para o lugar dela. Não sei se ela voltou para o banheiro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, a nossa vida é para a gente ser resposta onde tem ser solução, onde precisa de solução. Ser resposta onde tem uma necessidade. Seja na função mais básica. Se a gente tiver essa mentalidade, não fui eu que joguei esse papel no chão, eu não vou catar, não. Jesus podia virar para você e falar, pois é, não fui eu que pequei igual você, né? Vou morrer por você, nada. Vocês entenderam o que a gente quer dizer? A vida no Espírito
Às vezes a gente pensa, tudo maravilhoso. Você rodopia, você fala em língua, você profetiza, isso tudo é maravilhoso. Mas o poder que nós recebemos é para ser testemunhas de Jesus. E para ser testemunhas, é viver como ele vivia. Eu amo The Chosen. Quem aqui assiste The Chosen? Gente, se vocês não assistem, vocês estão perdendo. Baixa logo esse aplicativo, pede para o seu filho tecnológico, eu sei que é vintage igual eu, pede para o seu filho tecnológico colocar o aplicativo no celular, na televisão, e vai assistir The Chosen. Num dos episódios, Jesus some. E os discípulos estão assim, cadê Jesus? Você viu Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Ninguém acha Jesus. Aí, finalmente, um dos discípulos, eles se dividem para procurar Jesus. Quando eles encontram Jesus, Jesus está onde? Debaixo de um carrinho. Tipo um carro de boi, uma carroça. E Jesus consertando a roda. E falando para o cara, tenta agora. Tenta agora vai dar certo. E o cara todo alegre da vida, porque alguém tinha resolvido o problema dele e consertado uma roda. Jesus, certamente, aprendiz de carpinteiro, como é ilustrado na série, sendo solução, não apenas fazendo milagres, mas fazendo coisas ordinárias, coisas do dia a dia, sendo solução em coisas comuns. E eu achei tão brilhante essa leitura que fizeram de Jesus, porque Jesus está totalmente encarnado, totalmente na nossa forma. Ele podia dispensar o povo, mas ele falou assim, não dispensa o povo não, o povo está com fome, o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, daqui. E deu graças, e multiplicou pães e peixes, e matou a fome de quem estava com fome. Às vezes a gente pensa, vou fazer um milagre. Muita coisa sobrenatural acontece nas decisões ordinárias e cotidianas. Pessoas poderiam não se matar se tivesse um para parar e ouvir, sem julgar. Alguém para abraçar e falar assim, não, tem jeito, tem jeito. Daqui a pouco essa estação ruim vira, a primavera volta. Fica firme aí. O Senhor quer fazer de nós, gente, resposta nesses dias de escuridão. Foi para isso que nós recebemos o poder do Espírito, somos selados pelo Espírito para o dia da nossa redenção, para o dia da nossa salvação, para aquele dia que Jesus vai falar, você é meu, você tem o selo, você entra, vem, você tem o meu selo, você tem a minha marca. Mas não é apenas para sermos marcados como evidência da nossa salvação, mas para produzirmos frutos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz muito claramente, vede prudentemente como andais, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Notaram que tudo está no gerúndio? Cantando, salmodiando, falando entre vós, dando graças, tudo está no gerúndio. Ou seja, enchei-vos do Espírito, imperativo. As aulas de português, imperativo. Como? Tudo no gerúndio. Como que eu vou ser cheia do Espírito? Subir ao monte, fazendo vigília, buscando a presença do Espírito, os dons do Espírito? Também. Mas é muito mais simples, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você já experimentou participar de uma conversa boa? Uma conversa que testemunha, Jesus me curou, não, eu vou contar para vocês o milagre. Sabe quando alguém vem contar um testemunho? Você sai cheio do Espírito, não é? Você escuta um milagre, você escuta uma história de redenção. Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus mudou minha mente, Jesus me deu um filho, eu era estéril. Quando você vê a manifestação de milagres, que você fica explodindo do poder de Deus, uau, você é cheio. Uma vez eu estava na porta da minha igreja e chamei um táxi e parei assim na frente da casa pastoral, na porta da casa pastoral, para eu esperar o táxi. E do meu lado tinha 2 rapazes conversando. Quando eu cheguei, a conversa já estava rolando. E naquele dia eu estava meio desanimada, sabe, gente? Tribulação total na minha vida.
Eu estava lá pensando nos meus problemas, pensando na minha tribulação, e o táxi não vinha. E eu comecei a prestar atenção na conversa ao lado. Era uma coisa impossível de não se prestar, porque eles não estavam falando muito baixo, mas eles estavam muito próximos de mim. E aí eu só peguei a partir da conversa. E aí, cara, eu cheguei lá naquele lugar, dormi lá debaixo do banco, no aeroporto da Califórnia. Nossa, cara, o que é isso? Você vendeu tudo aqui? Vendi tudo aqui e fui para lá. Deus mandou, cara, eu fui. Aí fiquei lá, quando eu vi, eu já estava dormindo debaixo do banco lá no aeroporto da Califórnia. Aí o meu voo ia demorar muito. Bom, cheguei lá no lugar. Quando eu cheguei lá no lugar, eu não sabia que lugar que era. Mas eu acredito que deve ser no Oriente, porque geralmente os voos que passam pela Califórnia é para ir para o Japão ou para ir para outro lugar, lá da Ásia, né? E aí eu cheguei lá e me apresentei na missão. No mesmo dia, o cara virou para mim e falou: se você vir comigo, eu vou fazer uma visita. E eu fui com o cara. E o outro não viu. E aí? Aí eu fui com o cara. Chegou lá, batemos palma na casa da mulher. Batemos palma. E aí a mulher pega e aparece lá na janela, abre a cortina, aparece a janela, abre a porta e vem andando na nossa direção com uma cara meio de medo. E aí eu vi que um cara abriu a janela lá e ficou observando a gente de longe. E aí o moço chegou e falou com ela: tudo bem? Tudo. Ela falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram lá na língua deles, lá, mas deu para entender. O que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês não podem estar aqui, eu estou sendo observada. Não, eu vim para te dar uma Bíblia de presente. Não posso pegar esse livro. Eu não posso pegar esse livro. Vai embora. Eu estou sendo observada. E na hora que a mulher falou isso para o cara que estava comigo, Deus falou comigo assim: fala com ela que sou eu mesmo que tenho aparecido para ela em sonho. E aí eu pensei: cara, estou pirado. Mas aí eu obedeci, não tinha nada a perder. Cheguei para o cara e falei assim: traduz para ela o que eu vou dizer. E o cara: você vai dizer? Fala com ela assim, que Deus mandou dizer para ela que é Ele mesmo que está aparecendo para ela. Aí, o cara: e aí, cara? E os dois, e eu assim: e aí? E aí, ele chegou para a mulher e traduziu o que eu falei. Ela olhou para mim, olhou para ele, arregalou os olhos e falando assim: pode voltar. Eu sei quem é Jesus, Ele está aparecendo para mim. E eu pedi para ele em oração: se o Senhor é o verdadeiro Deus, manda alguém me dizer que é o Senhor. Aí os dois: uau, glória a Deus! E eu assim: uau, glória a Deus! E o glória a Deus! E eu comecei a ser cheia do Espírito. O meu desânimo desapareceu, o meu abatimento desapareceu. Eu comecei a ser cheia do Espírito. E ele falou assim: e aí, cara? E aí, cara? Que eu voltei. Mas como que você voltou, cara? Foi isso que eu fui fazer lá, cara. Deus tira um jovem do Brasil, leva para não sei onde, para dizer para aquela mulher que Ele é o Deus verdadeiro. E quando eu vi aquela conversa, eu pensei: Deus podia ter levantado o próprio homem que estava indo lá levar a Bíblia para falar: sou eu. Mas o Senhor, gente, faz as coisas do jeito dele. Aquilo foi um testemunho para aquele jovem, aquilo foi um testemunho para o amigo daquele jovem, aquele foi um testemunho para mim, que não tinha nada a ver com a história, mas fui cheio do Espírito Santo, entrei no táxi e falei do amor de Deus para o motorista. O meu dia virou, eu fiquei cheio do Espírito Santo. Quem sabe foi naquele dia que aquele motorista foi para casa, entregou a vida dele para Jesus. Eu não tenho esse hábito. Eu sou um pouco tímida às vezes, embora não pareça, para abordar as pessoas para o evangelismo. Eu tenho que desenvolver um relacionamento primeiro. Vamos tomar um café, para aí eu ir apresentando o evangelho. Naquele dia eu virei a evangelista. Meu amigo, como é que está a sua vida com Deus? Eu estava cheia do Espírito Santo, falando entre vós, os dois falando entre eles, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles estavam conversando uma conversa que glorifica a Deus, testemunha a Deus, evidencia a obra da cruz. E eu fui cheia do Espírito, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Quantas vezes eu já estava com o coração pesado e eu comecei: Deus não rejeita a oração. Gente, eu lembro que eu cheguei na casa da mamãe uns anos atrás com a cara comprida, né? Mamãe falou assim: tá na luta? Mãe conhece a gente de longe. Eu falei: estou na luta, mãe, estou na luta. Ela falou: senta aí que eu vou pôr uma música para você. E eu tinha o maior preconceito de Cassiane, né? Amo a Cassiane, mas não era o estilo de música que eu preferia. Deus tem senso de humor, eu tenho certeza absoluta. Aí a
mamãe, isso tem muitos anos já, a mamãe chegou, eu era recém-casada. A mamãe chegou, senta aí, deixa essa música te ministrar. Ô mãe, Cassiane, mãe, cala a boca, deixa Deus te ministrar. E foi para a cozinha. Gente, o Espírito Santo encheu aquela sala. E eu engoli a minha língua enorme. Já pedi perdão para Cassiane por isso. E recebi tudo que Deus tinha para mim. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. É isso, gente. Muda a atmosfera. Você é cheio do Espírito. Ao invés, o diabo quer que você fique, ó vidas, ó céus, ó azar, ó Deus, por quê? Por quê? Por quê? Canta louvores, canta louvores, canta louvores. A atmosfera muda, você é cheio do Espírito. Cante louvores. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Dando graças. Agradeça, agradeça, agradeça. Você está vivo, você está respirando. Ah, mas a vida está muito difícil. Mas ainda tem vida. A gratidão faz a gente ser cheio do Espírito. Por isso, em tantas vezes, Deus fala para em tudo nós sermos agradecidos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai para vocês. É porque quando a gente tem um coração agradecido, nós somos cheios do Espírito Santo. O reclamão não, o reclamão se contamina e contamina tudo ao redor. A vida, a céus, a azar, a vida do outro. Aí nasce a inveja, aí nasce a comparação, aí nasce a disputa. E o Espírito vai sendo apagado. Em nome de Jesus, meu irmão, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Sabe o que é sujeitar uns aos outros? Respeitar que o outro também é amado por Deus. Ele pode não saber ler. Tem alguma coisa que ele sabe e pode te ensinar. A graça nos nivela. Nós não somos uns melhores que os outros. Nós temos sempre o que aprender uns com os outros. E foi para essa vida que Jesus nos chamou. Para uma vida empoderada. Nas coisas mais simples. Onde você se apresenta como testemunha de Jesus. Fazendo aquilo que Ele faria. Abraçando quem Ele deseja abraçar. Tocando quem Ele deseja tocar. Anunciando o Evangelho a quem precisa tanto. Contra fatos, não há argumentos. O amor é o que o amor faz. Não adianta você falar, eu amo o pecador. Eu só não amo o pecado, mas eu amo o pecador. Mentira. Para de mentir. Quem ama tem uma atitude prática. Porque entende que o pecado do outro pode ser diferente do meu. Mas é pecado tanto quanto o meu. E se a graça de Deus me alcançou, me perdoou, então eu devo ser uma facilitadora no caminho daqueles que vivem no pecado, para que eles também acessem esse amor. Deus está mais interessado na nossa prática de amor do que na nossa conversa fiada. Não adianta você ficar, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele mandou você evidenciar, você ser a evidência do amor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Depois daquele dia, nenhum deles foi mais o mesmo. E todos eles deram suas vidas voluntariamente por amor. Todos eles, exceto João, foram brutalmente assassinados. Mas alegremente convictos, cheios do Espírito Santo, até o seu último fôlego, testemunhando o amor de Deus. Recentemente a gente ouviu um testemunho de uma missionária, e ela contou num vídeo que a gente até teve que tirar do ar, porque ela estava indo para um lugar de perseguição. E ela disse que um torturador começou a bater num cristão. E eles chutavam, davam joelhada na boca desse cristão. E ele não podia
cuspir os dentes que iam sendo quebrados, nem o sangue. Ele tinha que engolir. E no momento ele orou ao Senhor, falou assim, Senhor, mentalmente ele falou assim, eu não aguento mais, Senhor. Eu estou exausto, não aguento mais. E Jesus disse alguma coisa para ele, eu não vou lembrar com exatidão o que Jesus disse para ele. Mas depois daquilo que Jesus disse a ele, de uma maneira muito clara na mente dele, alguma coisa ligada, eu te capacito a amar. Você não consegue na sua força, mas eu te capacito a amar. Algo semelhante a isso. E ele falou assim que quando o torturador veio de novo, porque eles davam espaços. E quando o torturador veio de novo, insistindo para que ele negasse a sua fé, ele levantou os olhos e olhou para o seu torturador. E ele disse que ele amou aquele torturador como se ele amasse o seu próprio filho. E quando ele olhou para esse torturador, o torturador olhou para ele e falou, não me olha desse jeito. Eu não aguento esse amor. Nós conseguimos. Mas aquele que habita em nós, sim. É para esse lugar que o Senhor está nos convidando. Sai da mediocridade. Sai de um cristianismo nominal. Pare de ser um religioso frequentador de uma comunidade de fé apenas. Mas deixe o poder do Espírito Santo fluir através de você para amar pessoas que não são amadas, para amar aqueles que são rejeitados, para tratar com dignidade aqueles que são diferentes ou que acreditam em coisas diferentes, para derramar o seu amor, a sua compaixão através de atos simples, limpando banheiros, fazendo visitas, orando juntos, só ouvindo, deixando um cartão na mesa de trabalho, abençoando pessoas, orando por pessoas, até que esse poder manifeste a glória de Deus e o Espírito Santo use esse mesmo poder que flui do amor prático para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nós não estamos no mundo de férias. Nós estamos aqui para sermos o reflexo de Jesus. E o Espírito Santo nos empodera para isso. A pessoa do Espírito Santo habita você. Fique de pé no seu lugar. Você tem motivos de agradecer. Você tem motivos de bendizer a Deus. Então comece a dizer, Senhor, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela provisão, eu te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pela minha esposa, eu te agradeço pelo meu marido, eu te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço pelos seus livramentos. São tantos, tantos, tantos que eu nem sei contar quantos. Mas agradeça ao Senhor independente da guerra que você esteja lutando hoje. Contemple Deus na sua diversidade e levante um trono de adoração na sua casa. Seja agradecido e cante louvores ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deixa Deus te forjar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louva, meu irmão. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Nós te adoramos, Jesus. Basta somente esperar. Creia o que Deus irá fazer. Ele está trabalhando em todos nós o tempo todo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus está na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Te adoramos, Senhor. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Não está cheio do Espírito? Cante louvores, adore ao Senhor. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo, graças ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Deus abençoe vocês, Igreja Pura Fé.